Para muita gente, a religião é provavelmente uma espécie de entretenimento. Os velhos recorrem à religião e o mesmo fazem as pessoas algo neuróticas. Com a palavra religião, me refiro não só às igrejas organizadas, como a toda a segurança interior que oferecem, mas também às variadas e extravagantes formas de crença, dogma, ritual, a que aderem tantas pessoas. A religião, para a maioria das pessoas, não é coisa séria. Na Rússia, o governo está atualmente permitindo a religião organizada, porque, politicamente, ela não tem muita importância. Não contém o germe da revolta, não é um centro revolucionário e, portanto, eles a permitem existir. E qual será a importância que tem a religião na vida de cada um de nós aqui presente? Por religião, estou agora entendendo algo inteiramente diferente, algo tão importante, se não muito mais importante do que ganhar o próprio sustento. Para mim, religião é algo a que damos todo o nosso coração e mente e corpo, tudo o que temos. Não é uma espécie de passatempo ou coisa que recorremos quando já velhos, com um pé na cova, porque não temos mais o que fazer. É algo que se torna devastadoramente importante, extremamente necessário, como o verdadeiro roteiro de nosso viver, do despertar ao adormecer, para que cada pensamento, cada ato, cada momento de nosso sentir seja observado, considerado e pesado. A religião, para mim, abarca a totalidade da vida. Não é coisa reservada aos especialistas, aos ricos ou aos pobres, à elite ou ao intelectual. E como o pão, algo de que tens necessidade. E não sei quantos de nós a levam tão a sério, o que não significa que se deva ser intolerante, fanático, inacessível, sectário ou uma pessoa excepcional. A religião não exige conhecimento ou crença, porém tão só extraordinária inteligência e também o homem religioso necessita de liberdade, liberdade completa. Embora falemos de liberdade, a maioria de nós não deseja ser livre. Não sei se já observaste esse fato no mundo moderno, em que a sociedade está altamente organizada, onde se observa progresso e mais progresso, onde a produção de utilidades se tornou tão vasta e tão fácil, o indivíduo se torna escravo das posses, das coisas, e nelas encontra uma segurança física e emocional. Portanto, não desejamos realmente ser livres. Por liberdade, eu entendo liberdade total, e não liberdade numa certa direção. E penso que devemos exigi-la com firmeza de nós mesmos. Liberdade é diferente de revolta. Toda revolta é contra alguma coisa. O indivíduo se revolta contra algo e é pró a algo. Revolta é reação, mas a liberdade não é. No estado de liberdade, não está livre de alguma coisa. Quando está livre de alguma coisa, está com efeito em revolta contra esta coisa. Portanto, não é livre. Liberdade não significa estar livre de alguma coisa. A mente em si própria é livre. Este é um sentimento extraordinário. A mente ser livre em si própria. Conhecer a liberdade por amor à própria liberdade. Ora, se o indivíduo não é livre, não vejo como possa ser criador. Não estou empregando a palavra criador no sentido de homem que pinta quadros, escreve poesias ou inventa máquinas. Tais indivíduos, para mim, não são criadores absolutamente. Poderão ter momentânea inspiração, mas criação é uma coisa muito diferente.
Só pode haver criação quando há liberdade total. Nesse estado de liberdade, a plenitude. E então, o escrever uma poesia, pintar um quadro ou esculpir uma pedra tem sentido completamente diferente. Já não é mera expressão da personalidade, nem resultado de frustração, nem busca de compradores. É uma coisa toda diferente. Acho que devemos reclamar nosso direito de conhecer esta liberdade, não apenas em nós mesmos, mas também no exterior. Disto, vou tratar por alguns instantes nesta manhã. Em primeiro lugar, acho que devemos diferenciar entre liberdade, por um lado, e revolta ou revolução, por outro lado. Revolta e revolução são essencialmente reação. Há a revolta da extrema esquerda contra o capitalismo e a revolta contra o predomínio da igreja. Há também revolta contra o Estado policial, contra o poder da tirania organizada. Mas hoje em dia tal revolta não compensa, pois muito calmamente eles vos liquidam, se desembaraçam de nós. A liberdade, para mim, é coisa inteiramente diferente. Liberdade não é reação. Porém, antes, o estado mental que se torna existente quando compreendemos a reação. Reação é resposta a desafio. É prazer, cólera, medo, dor psicológica. E na compreensão dessa tão complexa estrutura de reação, encontramos a liberdade. Veremos então que liberdade não é estar livre da cólera, da autoridade e etc. Ela é um estado per se, que devemos experimentar por causa dele próprio, e não por estarmos contra alguma coisa. Em geral, estamos interessados em nossa própria segurança. Precisamos de companhia e esperamos achar felicidade numa dada relação. Queremos ser famosos, criar, nos expressar, nos expandir, nos realizar. Queremos poder, posição, prestígio, em grau maior ou menor. É isso, com efeito, que interessa a maioria de nós. E liberdade, Deus, verdade, amor, se tornam algo que se procurará depois. Assim como disse, nossa religião é uma coisa superficial, uma espécie de entretenimento sem muita importância em nossa vida. Nos satisfazemos com trivialidades e por esta razão não há o alertamento, o percebimento necessário para se compreender esse complexo processo que se chama viver. Nossa existência é luta constante, esforço vão, interminável. Com que fim? Ela é uma gaiola em que estamos aprisionados, gaiola que construímos com as nossas reações, nossos temores, desesperos e ansiedades. Todo o nosso pensar é uma reação. Devemos nos lembrar de que examinamos essa questão há dias, quando foi feita a pergunta: qual a verdadeira função do pensamento? Nós a examinamos muito atentamente e descobrimos que todo o nosso pensar é reação, resposta da memória. Toda a estrutura de nossa consciência, de nosso pensamento, é o resíduo, o reservatório de nossas ações. O pensamento, evidentemente, nunca poderá produzir liberdade. Quando a liberdade não resulta de reação, liberdade não é rejeição das coisas que nos causam dor, e tampouco afastamento das coisas que nos dão prazer, e das quais nos tornamos escravos. Por favor, como disse outro dia, não aceite nada do que está dizendo esse orador. Olhe sem aceitá-lo nem rejeitá-lo.
mas procurando perceber o fato individualmente pela observação de você mesmo. A consciência constitui toda a esfera de nosso pensamento, todo o campo da ideia e da ideação. O pensamento organizado se torna a ideia, da qual resulta a ação, e a consciência se constitui de muitas camadas de pensamento, ocultas e patentes, conscientes e inconscientes. É a esfera do conhecimento, da tradição, da memória do que foi. É o que temos aprendido, o passado em relação ao presente. O passado, transmitido através de séculos, o passado da raça, da nação, da comunidade, da família, os símbolos, as palavras, as experiências, o choque dos desejos contraditórios, as inumeráveis lutas, prazeres e dores, as coisas que aprendemos de nossos antepassados e as modernas tecnologias que se lhes acrescentaram. Tudo isso constitui a consciência. É o campo do pensamento, o campo do conhecido. E nós vivemos na superfície desse campo. Somos exercitados desde a infância para adquirir conhecimentos, competir, aprendermos uma técnica, nos especializarmos numa certa direção, a fim de termos um emprego e ganhar a vida. Nisso consiste toda a nossa educação, de modo que continuamos a viver na superfície e abaixo da superfície está o passado imenso, o tempo incalculável. Tudo isso constitui o conhecido. Embora não estejamos cônscios do inconsciente, ele está, contudo, no campo do conhecido. Tenha a bondade de ir seguindo isso e observando a você mesmo, observando a sua própria consciência. Quanto mais sensíveis, quanto mais vigilantes forem, tanto melhor perceberão o conflito existente entre o consciente e o inconsciente. Se esse conflito exige ação e não encontra um modo de agir, você se torna neurótico ou vai acabar num hospício. E assim sendo, tem numerosos psicólogos, analistas, que procuram lançar uma ponte sobre esse abismo e resolver o conflito. O inconsciente, embora essa palavra sugira algo oculto, de que não temos percebimento, faz também parte do conhecido. Ele é o passado. Você pode desconhecer o inteiro conteúdo do inconsciente, pode não o ter examinado, observado, mas provavelmente tem sonhos, comunicações procedentes daquela vasta região subterrânea da mente. Ela existe e é o conhecido porque é o passado. Nela nada existe de novo. E devemos compreender por nós mesmos o que se encerra nesse estado que não é novo, já que inocência é independência do conhecido. Este é um dos problemas mais importantes da vida moderna, porque somos educados, exercitados, condicionados para permanecer na esfera do conhecido, na qual existe ansiedade, desespero, sofrimento, confusão, aflição. Só os inocentes podem ser criadores e são capazes de criar algo novo, e não apenas produzir mecanicamente um quadro, um poema ou o que quer que seja. O inconsciente faz parte do conhecido, e a maioria de nós permanece na superfície do conhecido, porque é o roteiro que seguimos na vida. Nos dirigimos todos os dias ao escritório, à sua rotina, seu tédio. Tememos perder nosso emprego, nos sujeitamos às exigências, pressões, tensões da vida moderna. Somos solicitados por apetites sexuais e outros mais. Tal é o nível em que vivemos.
E desse nível queremos achar algo muito mais profundo, porque não estamos satisfeitos com ele. E assim, nos voltamos para a música, a pintura, a arte, os deuses, as inumeráveis religiões. Quando tudo isso falha, passamos a adorar o Estado, como se fosse a suprema maravilha ou a praticar a vida de comunidade. Sabe com quantas falácias gostamos de nos entreter, quantas novidades inventamos, inclusive foguetes para irmos à Lua. E quando nos vemos insatisfeitos com tudo isso, nos voltamos para dentro. Ou, se somos muito intelectuais, analisamos e desmantelamos tudo, mas temos nosso Jesus, nosso Cristo particular, tal é a nossa vida. Bem, a única liberdade verdadeira é a que consiste em estar livre do conhecido. Me acompanhe por um instante. É estar livre do passado. O conhecimento tem seu lugar próprio, é claro. Preciso conhecer certas coisas para que possa funcionar na vida de cada dia. Se eu não soubesse onde resido, ia me perder. E há o saber acumulado das ciências, da medicina e de várias tecnologias, o qual se vai acrescentando constantemente. Tudo isso está contido no campo do conhecido e tem seu lugar próprio, mas o conhecido é sempre mecânico. Toda experiência que você já teve, seja do passado remoto, seja de apenas ontem, está no campo do conhecido. E daí, desse fundo, reconhece toda a experiência ulterior. No campo do conhecido, há sempre apego, com os concomitantes temores e desesperos. E a mente aprisionada nesse campo, por mais extenso e amplo que seja, não é livre. Poderá escrever livros muito engenhosos, poderá saber como se vai à Lua, inventar máquinas as mais complicadas e maravilhosas. E se tiver a ocasião de ver algumas dessas máquinas, saberá que são realmente maravilhosas. Mas essa mente está ainda aprisionada na esfera do conhecido. A consciência é produto do tempo. O pensamento está alicerçado no tempo. E o que o pensamento produz está sempre na sujeição do tempo. Assim, o homem que deseja livrar-se do sofrimento precisará livrar-se do conhecido, o que significa que precisará compreender toda essa estrutura da consciência. E pode-se compreendê-la por meio da análise, que é também um processo de pensamento. O que significa compreender uma coisa? Qual o estado da mente que compreende? Estou falando sobre compreender e não sobre aquilo que se compreende. Entende o que eu quero dizer? Estou investigando o estado da mente que diz compreendo. A compreensão é resultado de pensamento e dedução? Examine uma coisa crítica razoável, sã e logicamente vai dizer depois, compreendo-a. Ou a compreensão é uma coisa totalmente diferente. Outro dia, aquele senhor perguntou qual a verdadeira função do pensamento. Devemos nos lembrar de que falamos sobre a resposta da mente a desafio. Quando a pergunta nos é familiar, a resposta é imediata. Quando um pouco mais complicada ou obscura, a resposta leva tempo, pois nesta demora está a pensar, a rebuscar na memória, para depois responder, tal como computadores por associação. Uma pergunta mais complicada requer um intervalo maior ainda. Ora, essas três respostas, que naquele dia chamamos A, B e C, constituem todas as partes do processo do pensamento e se acham no campo do conhecido. Dentro desse campo, pode-se produzir, pode-se inventar,
Pode-se pintar quadros, fazer as coisas mais extraordinárias, até mesmo ir à lua. E nada disso, porém, é criação. Essa perene busca de grandes feitos e de expressão pessoal é de todo um pueril, pelo menos para mim. Bem, estar livre de tudo isso é estar livre do conhecido. É o estado da mente que diz não sei e não está procurando resposta. Essa mente se acha, toda ela, num estado de não procura, de não expectativa, e só nesse estado pode-se dizer compreendo. É o único estado em que a mente é livre, e desse estado pode olhar as coisas conhecidas, mas não vice-versa. Do conhecido não tem possibilidade de ver o desconhecido. Mais uma vez compreendido o estado da mente que é livre, ou seja, a mente que diz não sei e permanece não sabendo, e é, portanto, inocente, então desse estado pode funcionar, ser cidadão, homem casado e etc. Então, o que faz tem cabimento, tem significação na vida. Mas nós permanecemos no campo do conhecido, com todos os seus conflitos, lutas e disputas, agonias, e desse campo queremos encontrar o desconhecido. Portanto, não estamos verdadeiramente em busca da liberdade. O que queremos é a continuação, o prolongamento da mesma velharia do conhecido. Assim, a meu ver, o importante é compreendermos por nós mesmos esse estado em que a mente está livre do conhecido, porque só então ela pode descobrir por si mesma se há ou não uma imensidade. O ficar meramente a funcionar no campo do conhecido, quer esse funcionamento se verifique à esquerda, à direita ou no centro, é materialismo grosseiro, ou como preferir chamar, aí não há solução para nada, porque aí só há desdita luta, competição sem fim, a busca de uma segurança nunca encontrável. E isso, o que interessa a maioria dos jovens, não? Querem, em primeiro lugar, segurança para si próprios, para sua família, segurança em seus empregos e mais tarde, talvez, se lhes sobrar tempo e tiverem inclinação para isso, irão procurar outra coisa a mais. Quando a crise se torna demasiado intensa, trata de procurar uma solução feliz, conveniente, e com ela fica mais satisfeito. Não me refiro absolutamente a esta espécie de busca. Refiro-me a coisa toda diferente. Refiro-me à mente que compreendeu por inteira a função do conhecido. E a mente não tem possibilidade de compreender esse campo tão extremamente complexo se não compreender a si própria a totalidade de sua consciência. Ora, ninguém pode compreender a si próprio mediante autoexame, introspecção, análise, e isso é bastante claro. Não há necessidade de me estender a respeito. A mente, de modo nenhum, pode compreender a si própria por meio de análise, porque na análise há a separação entre o analista e a coisa analisada, e, portanto, conflito crescente e contínuo. Toda análise, todo esforço de sondagem, indagação, pesquisa, parte do centro já condicionado, carregando as acumulações do tempo, que é o conhecido. Por mais que tente penetrar o inconsciente, o analista faz sempre parte do conhecido. Uma vez que tenha aprendido a verdade dessa acessão, então, apesar de todos os analistas e psicólogos, verá o total conteúdo do inconsciente e o compreenderá num relance de olhos. A compreensão só ocorre num súbito clarão.
e não no decurso do tempo pela acumulação de conhecimentos livrescos e etc. Ou vê uma coisa imediatamente, ou absolutamente não a vê. Os sonhos poderão dar indicações, símbolos, sugestões a respeito de algo, mas esse algo ainda é parte do conhecido, e a mente deve esvaziar-se de todo o conhecido. Deve estar livre desse processo que chamamos pensar. Se está ouvindo pela primeira vez essa sessão de que deve ficar livre do pensamento, talvez você diga: pobre homem, perdeu o juízo. Mas se escutar realmente, não só dessa vez, mas em todos os anos em que alguns dentre vocês vindes lendo a respeito dessa matéria, saberá que o que estou dizendo é de extraordinária vitalidade. Contém uma penetrante verdade. Só a mente que se esvaziou do conhecido é criadora. Esse estado é ação. O que a mente cria, então, não interessa a si própria. Esse estado, livre do conhecido, é o estado em que a mente se acha em criação. Como pode a mente que se acha em criação estar interessada em si própria? Portanto, para poder compreender aquele estado mental, deve conhecer a você mesmo, observar o processo do seu próprio pensar, observá-lo e não alterá-lo, modificá-lo. Observá-lo simplesmente, assim como vocês se veem no espelho. Quando há liberdade, pode-se então fazer uso do conhecimento, sem destruir a humanidade. Mas quando não há liberdade e se faz uso do conhecimento, cria-se sofrimento para todos. Não importa que isso aconteça na Rússia, na América, na China ou onde quer que seja. Chamo séria a mente que, consciente do conflito do conhecido, nele, no conhecido, não se acha enredada. Não está tentando modificá-lo e melhorá-lo, porque por esse caminho nunca terá fim o sofrimento e a aflição.